Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em Direitos Material e Processual do Trabalho e Previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 166 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 478, 479, 480 e 481 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito da rescisão dos pactos de emprego. Todavia, o artigo 478 da Consolidação das Leis do Trabalho encontra-se revogado tacitamente, porque não existe mais, desde a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a indenização de que trata este artigo. Eis que a Lex Fundamentalis adotou, de uma maneira geral, o regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para todos os empregados a partir daquela data, a não ser que aqueles empregados que já contavam com mais de 10 anos a serviço de um mesmo empregador à época do início da vigência da Carta Magna de 1988, não tivessem optado pelo regime fundiário, objetivando-se manter-se alijados deste sistema e, portanto, a eles ainda cabia a implementação da situação de estabilidade no emprego e, portanto, não poderiam ser demitidos a não ser por justa causa comprovada pelo seu empregador. Nos primórdios desta situação, o Tribunal Superior do Trabalho, através da sua jurisprudência pacificada, entendia que as parcelas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço tinham lapso prescricional trintenário, ou seja, só estariam consolidadas as prescrições relativas aos depósitos fundiários após 30 anos da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, quando então a prescrição abordaria de forma concreta aquelas agressões às parcelas fundiárias. Ora, como já vimos em nossas aulas anteriores, com o advento dos 30 anos da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorridos em 2018, esta situação quedou-se substanciada e, portanto,
não existe mais a possibilidade de se haver por aqueles empregados que em 1988 resolveram ficar alijados do sistema do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, considerar aquelas agressões ao mesmo, porque a prescrição trintenária, que era a anteriormente entendida pelos superiores tribunais, principalmente pelo Tribunal Superior do Trabalho, já não existia mais. Era o único caso, como já vimos em nossas dissertações anteriores a respeito de outros artigos consolidados, da existência do Instituto da Estabilidade no setor privado brasileiro. A partir daí, a própria jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho foi adaptada e hoje as parcelas de origem fundiária também prescrevem, junto com as demais parcelas de origem trabalhista, nos exatos termos previstos pela Constituição da República Federativa do Brasil, que são 5 anos anteriores ao ingresso em juízo e 2 anos após a cessação dos pactos de emprego. Então, portanto, hoje, as determinações do artigo 478 da Consolidação das Leis do Trabalho não têm mais pertinência no ambiente juslaboral brasileiro, estando, portanto, repetimos, revogado tacitamente este artigo, porque não existe mais, desde a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, a indenização de que trata este artigo seletista, já que houve a adoção pela Carta Magna, de uma maneira geral, ao total dos empregados do regime do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, não há que discorrer neste instante, neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, nenhuma consideração a respeito do artigo 478 da Consolidação das Leis do Trabalho, eis que dentro daquele cronograma que adotamos para este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, questões que já não estão mais incertas no ambiente juslaboral brasileiro não são merecedoras de nossas considerações. Partamos, pois, para o estudo do artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nos diz que nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração que teria direito até o término do contrato. Ora, o artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho nos traz uma situação a respeito dos contratos que tenham termo estipulado, ou seja, contratos por prazo determinado, onde o empregador, sem justa causa, despede o empregado antes do cumprimento do lapso temporal previamente avançado no contrato por termo estipulado. Aí, neste caso, havendo a rescisão antecipada do contrato a termo estipulado, sem justa causa, por óbvio, já que as questões das despedidas motivadas, elas degeneram toda
o arcabouço normativo a respeito das resilições contratuais, porque tem regras próprias a respeito desse tipo de despedimento. Será o empregador obrigado a pagar ao empregado que teve o seu contrato a termo estipulado resilido antes do lapso temporal pertinente, a título de indenização e pela metade. Portanto, observe-se que é uma indenização que será devida pelo empregador ao seu empregado na hipótese de haver sido resolvido o pacto de emprego por termo estipulado antes da época contratada, metade da remuneração, aqui é remuneração e, portanto, não é só metade do salário, e sim da remuneração, como já vimos em nossas aulas anteriores, que engloba nesse sentido todas aquelas parcelas aderidas ao salário por força de lei, de convenção coletiva de trabalho, de acordo coletivo de trabalho, ou mesmo por imposição contratual. Então, esta indenização pela metade recai sobre a remuneração a que teria direito o empregado até o término normal do contrato. Portanto, em resumo, havendo a resolução do contrato de emprego a termo estipulado antes do advento da sua extinção, sem justa causa, o empregador será obrigado a pagar ao empregado, a título de indenização pela metade, a remuneração que teria direito até o término do contrato. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Aqui algumas observações ao artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho são necessárias. A primeira é, novamente, a Consolidação das Leis do Trabalho faz extensa confusão entre salários e remuneração. Salário e remuneração. Ao adotar o termo salários, quando a execução da solução contratual antecipada dos pactos em termo estipulado se dá quando o empregado tem direito às parcelas variáveis ou incertas da remuneração e não dos salários, como diz o artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho. Havendo parte variável ou incerta da remuneração, o cálculo desta será feito de acordo com o prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Neste caso, a média dos últimos 12 meses para os empregados comissionistas, ou seja, aqueles empregados que recebem apenas por comissão. Então, será para esse cálculo levada em conta a média dos últimos 12 meses para os empregados comissionistas. Para aqueles que trabalham em regime diverso das comissões, ou seja, por tarefa ou serviço, será utilizada como média
para a apuração da parte variável incerta da remuneração, a média do tempo costumeiramente gasto para a realização do serviço, calculando-se o valor que seria feito em 30 dias. Então, quando o empregado laborar sob o regime de contraprestação através de tarefa ou serviço realizado, a média para a apuração da parte variável ou incerta da sua remuneração para os fins previstos neste artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho levará em conta a média do tempo costumeiramente gasto para a realização do serviço, calculando-se o valor que seria destinado em 30 dias de execução daquele serviço. E, portanto, aí se apurará a parte variável ou incerta dos salários daqueles empregados pagos por tarefa ou serviço. Portanto, assim, para aqueles empregados que são comissionistas, apurar-se-á a parte variável incerta da remuneração deles para efeitos deste artigo 479 da Consolidação das Leis do Trabalho, no que respeita à solução antecipada dos seus contratos a termo fixo, levar-se-á, portanto, a média dos últimos 12 meses desta parte variável incerta da remuneração para fins de apuração do valor a ser quitado ao empregado comissionista puro. Na situação de que o empregado seja pago por tarefa ou serviço, esta média será a do tempo costumeiramente gasto para a realização do serviço, calculando-se o valor do que seria efetivado na prestação pessoal de serviço daquele empregado ao seu empregador em 30 dias, e aí estaria apurada a parte variável ou incerta da remuneração destes empregados. Diz o artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho que, havendo tempo estipulado, o empregado não poderá se desligar sem justa causa, sob pena de ter que indenizar ao empregador pelos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Aqui a situação é inversa. Aqui é a situação que, ao invés do empregador promover a resilição do pacto de emprego por tempo fixo, é o empregado que resolve rescindir esse tipo de contratação sem justa causa, novamente sem justa causa, já que a justa causa ela tem normas e regras que ainda serão estudadas neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. O empregado, nesse sentido, deverá indenizar o empregador pelos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Essa redação do artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho, como já se nos afiguraram tantos outros artigos seletistas, é extremamente imprecisa, porque não há como entender o que seriam os prejuízos que, do fato do empregado antecipar
a resilição contratual por manifestação volitiva própria, sem causa justa, dos pactos de emprego a termo, que estariam resultando ao seu empregador. Aí não se tem uma situação concreta de quais seriam esses prejuízos e como esses prejuízos poderiam ser apurados para os fins desta indenização. É mais uma situação em que se nos afigura a importante necessidade premente da elaboração de um Código do Trabalho e de um Código de Processo do Trabalho para que estas arestas apresentadas pelo texto consolidado sejam alijadas do ambiente jusoperário brasileiro, fazendo com que acabem estas situações de insegurança jurídica, tanto para os operadores quanto para os aplicadores do direito. Mas enquanto esta codificação necessária não vem, temos que nos ater aos textos concretizados pela consolidação das leis do trabalho, como é o caso desse texto impreciso do artigo 480 seletista. Continua a nos dizer ainda o artigo 480 consolidado que a indenização, porém, não poderá exceder aquela a que teria direito o empregado em idênticas condições. Portanto, aumenta ainda mais a situação caótica deste movimento legal, a situação, ora implementada pelo mesmo artigo 480 da Consolidação das Leis do Trabalho, que vem a limitar a indenização aos mesmos modelos a que teria direito o empregado se ele tivesse a sua pactuação a termo resilida antecipadamente pelo seu empregador. Nesse sentido, teríamos que, como o empregador estaria obrigado a destinar ao seu empregado pela metade a remuneração que seria devida se o contrato continuasse até o seu termo final normal, aqui também a indenização pelos prejuízos que da resilição antecipada do pacto de emprego a termo por parte do empregado sem causa justa, que resultarem desse fato ao empregador, deverá ser mantida em níveis que não exceda a situação do pagamento pela metade daquelas parcelas remuneratórias que seriam devidas ao empregado se ele se mantivesse dentro da atividade profissional prevista naquele contrato a termo. Diz o artigo 481 da Consolidação das Leis do Trabalho que aos contratos por prazo determinado que contiverem cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Temos aqui, portanto, a situação que vai apagar tudo aquilo que a norma jurídica operária seletista vinha trazendo até agora, com base nos artigos que já estudamos.
Porque, se no contrato por prazo determinado, firmado entre o empregador e seu empregado, contiver uma cláusula assecuratória do direito recíproco, ou seja, o direito é recíproco, tanto o empregado poderá rescindir antecipadamente aquele pacto de emprego por prazo determinado, quanto o empregador também poderá fazê-lo, desde que haja esta cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado. Nesse caso, havendo essa cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplicam-se, caso esta faculdade seja exercida tanto pelo empregado quanto pelo empregador, os princípios que regem a rescisão do contrato por prazo indeterminado. Então, havendo contrato por prazo determinado, que contém uma cláusula assecuratória de rescisão antecipada do mesmo, aplicam-se, caso essa condição seja exercida ou pelo empregado ou pelo empregador, as normas que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, inclusive com relação ao aviso prévio, a multa do fundo de garantia e mesmo as parcelas do seguro-desemprego. Portanto, havendo essa rescisão antecipada, se no caso for implementada pelo empregado, ele não terá direito à multa do fundo de garantia do tempo de serviço, à movimentação das parcelas nos casos de lei e também não fará jus ao benefício previdenciário do seguro-desemprego. Se for por parte do empregador, esta multa relativa ao fundo de garantia do tempo de serviço e a entrega das guias relativas ao benefício do seguro-desemprego são obrigatórias, bem como todas as demais parcelas asseguradas em caso da rescisão do contrato individual do trabalho por tempo indeterminado. É importante relembrar que nesses casos, todos que nós estamos vendo nesta nossa aula de número 166, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, elas englobam as rescisões contratuais sem motivação justa. Portanto, só aquelas situações de despedida imotivada é que serão aplicados todos esses ditames destes artigos que estamos a desenrolar nesta nossa aula de número 166, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Na seara do artigo 481, quando o contrato por prazo determinado contiver cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo ajustado, aplica-se, caso seja essa faculdade exercida por alguma das partes, os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado. Inclusive, nessa hipótese, tanto o empregador, se assim agir, quanto o empregado, se utilizar-se desta faculdade contratual, terá que dispensar à parte contrária o seu competente aviso prévio de, no mínimo, uma semana, no caso daqueles que recebem por semana, uma quinzena naqueles
casos em que o pagamento é feito quinzenalmente, e de um mês, quando o pagamento for efetivado por mensalidade. É importante dizer que as normas relativas ao aviso prévio proporcional são também aplicadas neste caso e somente podem ser administradas com relação ao empregado, porque esta faculdade do aviso prévio indenizado com os acréscimos legais somente se aplicam ao empregado e não aos empregadores. E mais ainda, reforçamos a tese já destilada em aulas anteriores de que o aviso prévio proporcional garante ao empregado um volume de direitos com relação à quantidade dos dias em que vigiu o contrato por prazo determinado, e não o exercício do aviso prévio, porque, no caso, o empregado estará obrigado apenas e tão somente a cumprir os 30 dias previstos para este instituto de forma normal pela legislação operária aplicável. Então, o prazo será de 30 dias, mesmo que esse contrato por prazo determinado tenha uma duração de 2 anos, por exemplo. Ele terá direito a receber os respectivos valores do aviso prévio proporcional, mas o seu empregador não poderá exigir dele a prática das suas atividades profissionais pelo lapso pretendido pela normatização que rege os avisos prévios proporcionais. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 166 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos essa oportunidade para agradecer a todos vocês pela presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais que aqueles que ainda não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos auxiliar no sentido de manter íntegro este nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.